Fala galera, Mr. Cohen na área e no vídeo de hoje eu dou prosseguimento à nossa playlist que eu estou entregando ouro sobre o que é o Trader 360. Essa é a quinta aula desse curso relâmpago de noções básicas, intermediárias e avançadas de como que eu opero, como você pode operar também, o que é um Trader 360, como ele se comporta, onde ele vive, o que ele come. Globo Repórter, né? E aí, com isso, você pode ter noções melhores e começar a fazer as suas primeiras operações baseado nessas aulas. É muito importante que você assista essa playlist desde o início, então volta para ela, para a primeira aula, porque eu tô gravando, de certa forma, em ordem cronológica. Eu falei primeiro sobre o sistema ELPAG, que eu desenvolvi, que eu falo sobre estrutura, eu falo sobre localização, conceito muito utilizado por diversos traders, eu falo sobre payoff, que é o motivo da aula de hoje, e eu falo sobre gatilho também, que eu já falei um pouquinho em algumas aulas, quando eu falei sobre candles em aulas anteriores, como eu falei sobre médias móveis também em aulas anteriores, observação de contexto do mercado. Então é importante que você tenha tudo isso muito claro na sua mente, que você possa ser o Trader 360. Eu vou falar agora, nessa aula, sobre payoff. Esse é um tema muito polêmico, né? Gerenciamento de risco. Payoff não é gerenciamento de risco, mas é um dos pontos-chave daqui de qualquer gerenciamento de risco. As pessoas me perguntam, né? Qual é o gerenciamento de risco que eu utilizo? Ontem eu estava dando uma palestra presencial no escritório que eu sou sócio da XP, se chama Nomos. Deve ter algum link aqui embaixo, talvez, para você poder entrar e ser atendido pelo meu time. Eu lembro que me perguntaram, né? Como é que era o meu gerenciamento de risco. E aí eu falei algumas coisas importantes sobre gerenciamento de risco, mas o meu foco foi o que eu vou te mostrar agora, o principal, foi o payoff. Você pode ter o teu plano de trade, e aí eu falo, plano de trade, meu plano de trade, vamos supor, eu quero ganhar 10 mil reais no mês, por exemplo. Bom, 10 mil reais no mês, se eu fizer baseado em metas, né, eu tô falando aqui de 500 reais por dia. No final, dá 10 mil reais no mês, né, 20 dias, 500 reais de média. Tem gente que eu vou ganhar mais, tem gente que eu vou perder mais, vai perder 500 reais de média por dia. Beleza. Aí eu falei sobre você ter um limite de perda e meta diária, mas eu falei que pro trader mais avançado, meta te limita. Para um trader iniciante é bom ter meta, pra você não devolver o que você ganhou. O que eu vejo aqui sobre a importância em você ter um gerenciamento de risco, depois a gente fala de plano de trade, né? Seguinte, isso mudou minha vida e a maioria das pessoas não faz isso. Toda operação que eu entro, eu tenho no mínimo, um objetivo 2-1. E isso diversos traders fora e no Brasil utilizam. Oliver Velez chama de push, né? Que é cada suspiro que o candle vai subindo ou vai caindo, cada push que ele dá. Eu falei suspiro, mas pode ser cada empurrão que ele dá, né? Cada alta que ele dá, né? Então o que eu faço? Eu hoje fiz uma operação no dólar, tá? Baseado nessa minha metodologia de médias, no gráfico de 2 minutos. Eu gosto de utilizar gráfico de 2 minutos, por quê? Porque os losses são menores e eu fiz uma operação muito clássica. Eu esperei ele cruzar a média, o dólar cruzou a média, descruzou de novo, caiu, não fiz nada, aqui é a média móvel de 200, depois ele subiu, retornou à média. Quando ele retorna à média, ele fica apto para mim, para eu poder pensar numa venda desde que ele faça algum candle negativo ou desde que ele perca algum candle positivo anterior. Relevante. Nesse caso aqui, ele caiu, voltou para a média e eu fiz uma venda aqui com o meu stop aqui em cima e com um gainzinho bem razoável, que depois ele começou a subir, eu parei e aqui eu vendi de novo. Processo aqui de aumento de mão, eu ainda tinha uma posiçãozinha, processo de aumento de mão e aqui eu fui estopado do resto da posição toda. Depois ficou lateral e não aconteceu mais nada. Só que isso é assunto mais avançado, eu aumento a mão muitas vezes, eu vou aumentando a mão à medida que ele vai andando e à medida que eu vejo que é possível. São trades diferentes que eu faço dentro de um mesmo trade, isso é um tópico mais avançado. Isso aqui não é o preço médio, nada disso não. Acaba sendo, mas não é o objetivo, tá? O conceito de preço médio. Beleza, o que eu faço? Tem uma ferramenta aqui à direita chamada risco ganho, que fica na barra de ferramentas do Profit. Clica no risco ganho e eu pego esse candle, que é o candle que eu posso dar loss ou gain nele, esse candle aqui. Eu pego, se eu vou vender, eu pego de baixo para cima, pronto. E ele cria para mim os meus objetivos. Como que eu configuro meus objetivos? Aqui hoje eu tenho objetivo inicial vezes 2 e objetivo final vezes 3. Acho que é isso, né? Deixa eu clicar 2 vezes para poder ver. Clico 2 vezes, propriedades, e é isso aí. Eu boto linha de stop 1.1, que é rompendo esse candle aqui. Essa é a minha linha de stop, seria um stop de 3 pontos, muito pouco, tá? Linha de gain final 3 pontos. E linha de gain parcial 2 vezes, tá? 2 vezes. E aí eu dou um definir como padrão, eu dou OK, nesse caso não preciso fazer nada, e ele traçou para mim. Então esse candle aqui ele tem um tamanho de 2,5 pontos, não, de 3 pontos,
tá? Deveria ter colocado um pouco a mais, mas não colocou, tudo bem. Depois eu vou ver a configuração aqui. Então meu loss é de 3,5 pontos. 3 pontos mais 1. Meu gain, ele configurou aqui em 5,5 pontos, tá bom? Seria 6 pontos, seria vezes 2, não sei porque ele configurou assim. E o gain final seria de vezes 3, 9 pontos. Ele botou 8 aqui porque ele está configurando com esse aqui de cima, tá? Seria de 9 pontos. Ou seja, teria dado meu gain tranquilamente, teria entrado com outra mão aqui, que eu fiz inclusive. E nessa outra mão aqui, meu loss seria também de 3 pontos, meu gain é de 6 pontos e meu gain final é de 9 pontos que ele deu, tá bom? Então, duas operações com um gain parcial de 6, então são 12 pontos, e um gain parcial de 9, são 18 pontos, tá? Ou seja, ponto pra caramba, sem correr riscos tão grandes assim, porque os loss seriam muito pequenos, operando com média móvel que você aprendeu, operando com a visão de mercado que você aprendeu, operando com a localização do ELPAG que você teve uma visão mínima, operando com candles relevantes que você também aprendeu e operando com um payoff de no mínimo 2:1 e o ideal 3:1, com um time frame pequeno, trazendo um loss pequeno e um gain grande. Tu gostou? Deixa o like aqui pra mim e manda pra geral, porque essa aula foi um ouro pra tu virar um trader 360 junto comigo. E na próxima e última aula eu falo sobre mindset, como é que tu pode virar isso aqui a favor do mercado pra tu ganhar muito dinheiro, assim como o Mr. Coin costuma ganhar também, graças a Deus, depois que eu virei a minha chave e me transformei num trader 360. Bora!